ele pergunta, o mundo filosófico é machista? Acredito que ele esteja falando de hoje e não do pré-socrático. Está faltando mulher nesse debate de vocês. Esse é o primeiro comentário. Eu acho que, para um historiador, e eu sou um estranho no ninho, malgrado minha formação em filosofia, eu sou um historiador profissional e não um filósofo, perguntar sobre machismo é perguntar sobre um conceito histórico. Na Grécia, escravos, metecos, estrangeiros, na Grécia clássica, e mulheres não tinham direito à participação política. A mulher era considerada, tal como o escravo, irracional, com graus diferentes. Tanto a mulher do gineceu, a mulher que mora dentro da casa, que é uma reprodutora, quanto a mulher que acompanha o homem ao teatro, que é a hetaíra, a acompanhante oficial. Mesmo assim, nós temos uma tradição de mulheres que deram uma importante participação cultural ao longo da história. Eu tenho um pouco de desconfiança da pergunta que pensa assim, se há 3 homens debatendo e não há mulheres, isso é um ataque às mulheres. Bem, também não há ninguém jovem aqui no palco. Logo, é um ataque aos jovens. Não há até o momento, ninguém que não seja nascido em São Paulo. O Pondé é de Pernambuco, o Cortella é do Paraná, eu sou do Rio Grande do Sul. É uma exclusão da elite paulista que está ocorrendo aqui? É um ataque ao pensamento paulista? Eu acho que é um tema para debate. O governo Temer não tem nenhuma ministra mulher no primeiro escalão, mas tem um ministro homossexual que o governo Dilma não tinha declarado, pelo menos. Então, qual é a representatividade dessas questões? Os gays devem achar o governo Temer mais democrático e o governo Dilma mais autoritário. Eu tenho um pouco de preocupação quando nós impomos a virtude por cotas. Eu chamo isso de democracia Benetton, que você tem que colocar um elemento de cada fenótipo e tem uma preocupação absoluta se o fenótipo é um impeditivo para o debate, que é outra questão completamente diferente. Então, respondendo, a filosofia é machista, eu não tenho uma análise disso. Eu diria que o mundo é machista, a universidade é machista, a sociedade brasileira é machista, e o preconceito contra a mulher é provavelmente o mais amplo, histórico e fundo de todos os preconceitos humanos. Então, a resposta seria sim, a igreja é machista, o Estado é machista, o Senado brasileiro é machista e assim por diante. Acho que são 2 respostas diferentes a esse respeito. Não sei se vocês querem acrescentar algo. Não, a briga é sua. A briga... Pode ficar com ela. É sempre assim, na hora da cruz, ao lado, só 2 ladrões. Sempre assim, né? Olha, pelo menos você vai ao paraíso, Dimas. Olha, eu vou. Olha, vocês são muito cristãos hoje. Vocês. Só que ele garantiu que eu não vou ser salvo e vou passar a eternidade com o Pondé no inferno. Isso é difícil, né? Olha, nós vamos fumar charuto e tomar Jack Daniels, tá bom? Okay. Então, essas questões são questões muito importantes para serem tratadas. Acho que a questão de gênero é uma questão muito importante. Ontem eu assisti, para minha decepção, uma entrevista do Papa Francisco, sendo contra a educação de gênero. Eu tenho uma divergência sobre isso com o Pondé. Eu acho que a educação de gênero, especialmente no ensino médio, ela é fundamental. Educação de gênero não é convencimento de alguém, mas afirmar que, do ponto de vista científico, existe um cruzamento entre o sexo biológico e o sexo como convenção cultural. E o ser humano é uma curva tensa entre a identidade morfológica do corpo
e o comportamento sexual. Se a presença de um órgão genital X ou Y garantisse a perfeita identidade sexual, o mundo seria um lugar maravilhoso, o mundo seria um lugar perfeito. Eu concordo com a teoria de gênero francesa, de que nesse momento, no planeta Terra, nós temos 7 bilhões de gêneros. 7 bilhões de pessoas com gêneros diferentes. Grosso modo, agrupados em categorias genéricas, como gay, bissexual, etc. São categorias genéricas. Então, a função da educação não é convencer alguém, mas retirar o véu que o senso comum tentou convencer alguém de que se a menina tem uma identidade com uma cultura masculina e gosta de outra menina, isso não tem problema nenhum. Se isso é convencer alguém ou ideologia de gênero, eu reconheço que eu sou partidário da ideologia de gênero. Pessoas se matam pela inadequação entre o que elas são biologicamente e o que a sociedade espera que ela seja e o seu desejo. O mundo é mais complexo do que isso. É claro que eu sou contrário a qualquer processo catequético que um professor, especialmente em relação a crianças, assuma um papel que nos primeiros anos deve ser da família. Mas à medida que esse jovem vá criando maturidade, essa educação é dizer o seguinte, que quando o Papa diz que não há gêneros, que homem é homem e mulher é mulher, o Papa está usando saia, quando ele diz isso. E que isso é importante lembrar. E ele segue, teoricamente, ele segue um mestre, Jesus, que também nunca usou calça na vida. Então, quando alguém me diz que homem usa calça, eu digo, onde? Na Escócia, em Israel ou no Vaticano? Isso é o que faz o historiador, o relativismo dos costumes, o relativismo das questões, que como nós sabemos em estudos históricos de vida cotidiana, o hábito sexual, a identidade sexual é um cruzamento entre cultura e biologia. Ela não é independente da biologia e a biologia não é independente da cultura. Nisso eu não sou tão culturalista quanto Foucault e não tão determinista como o Papa Francisco, por exemplo, que de resto eu gosto bastante. Eu não sei se nós respondemos as questões, ou tem mais... Você sabe que, só um rápido palpite, todas as vezes que perguntado sou, e eu sou, o que eu acho, por exemplo, da questão da discussão sobre gênero, ou em relação às identidades, eu tenho respondido sempre, Karnal, a mesma coisa, de que eu acho absolutamente estranho que alguém se preocupe com o modo como outras pessoas fazem sexo. Eu acho que isso é de uma pobreza mental. Alguém preocupar-se com a maneira como o outro faz sexo, como se essa fosse algo que destinasse aquela pessoa a uma condição. Eu sempre acho que tem algum desvio psicótico quem fica preocupado com a maneira como a outra pessoa tem a sua forma sexual. Outra coisa é proteger, isso a democracia pode fazê-lo, essa diversidade, como sendo uma expressão da identidade humana, dos seus vários modos de ser. Há várias maneiras de ser humano, mas alguém que quer legislar sobre a maneira como as pessoas têm a sua prática sexual, especialmente quando advém de algumas religiões na qual o sexo para a sua liderança é proibida, pelo menos oficialmente, é muito estranho se coloque isso, né, dentro do circuito. Por isso, minha concordância, né, em grande medida, com essa sua percepção. Faz parte, né, da política e nessa hora tem gente que é demais, de fato, meio mimimi mesmo, né, nisso. Bem, por favor. A próxima pergunta é de alguém aqui presente, foi feita via Facebook. O Gabriel pergunta o que explica, fazendo um complemento, que nos Estados Unidos e na Europa nós vemos uma espécie de ataque aos direitos civis. Então ele pergunta o que explica a onda conservadora nos últimos 10 anos nacionalista. Nosso país é conservador. A onda conservadora na Europa e nos Estados Unidos, o que explicaria? E aqui também. Nós temos uma nação de base conservadora. Se você observar, eu costumo dizer que até a gente no diálogo, no livro,
trouxe isso à tona, nós ainda temos no Brasil uma percepção mais coletiva que é monarquista. Nosso desejo é um monarca, uma monarca, em várias situações. Aquilo que no Brasil se tornou o populismo getulista, ou mais tarde outras feições que ele teve, em grande medida ainda é uma nostalgia monárquica que nós carregamos. Eu acho, por exemplo, que uma parcela significativa da nossa formação nacional tem sim o conservadorismo como sendo seu meio de expressão e proteção. Isso, claro, originário de perspectivas religiosas, de organizações da vida, de um patriarcado extremamente insolente, né, no nosso cotidiano, de uma parcela de elites predatórias em relação à convivência, mas não tenho, mesmo sendo um otimista na brincadeira que fazíamos, eu não tenho nenhuma perspectiva que imagine que o Brasil não deixe de maneira tão lenta essa condição. Acho que nós teremos sim uma construção histórica um pouco mais adiante em relação a uma concepção menos conservadora. Agora, a mim cabe uma pergunta. E por que não ser? Qual é o problema de ser conservador? Eu diria, você pode sê-lo. Eu apenas acho que isso é para nós um atraso de existência nacional. Mas a democracia, no meu entender, corrigiria ou pode permitir que essa rota, né, tenha essa condição. Eu concordo com o Cortella. E quando eu falo de educação de gênero, eu também combato certa educação de gênero que acha que é errado ser conservador. Ser conservador não é ilegal nem imoral. E a gente tem que reconhecer que um homem que gosta de uma mulher e é fiel a ela, não é estranho, não é fora do padrão, não é algo que deva ser combatido na escola. Os professores devam dizer que um marido pode gostar da própria esposa e ter prazer com a própria mulher semanalmente. E que isto Depois o tem que cético sou eu, aceitar. né? A gente tem que aceitar. Esse é o meu otimismo. Esse é o meu otimismo. Mas eu vou emitir uma opinião mais subjetiva do que todas que eu emiti. Eu acho que o Cortella toca numa coisa fundamental, que é uma maioria conservadora. A maioria da população brasileira e possivelmente mundial é conservadora sobre itens básicos. Por exemplo, se submetêssemos pena de morte a um plebiscito, acho que venceria largamente. Se submetêssemos a plebiscito a pergunta, casais homoafetivos podem adotar crianças? É possível que a maioria diria não, acreditando ainda que a sexualidade do filho é determinada pelos pais, o que é um absurdo, posto que todo gay é filho de casais heterossexuais, né? Mas, em todo caso, a maioria é conservadora. Mas nós tínhamos uma tradição no Brasil, uma minoria identificada com a esquerda, de grandes poetas, Carlos Drummond de Andrade, militante do Partido Comunista, Oswald de Andrade, militante do Partido Comunista, e outros, que davam voz a uma esquerda intelectualizada, minoritária, mas de grande alcance cultural no Brasil. Isto hoje, esse espaço da chamada esquerda, entre aspas, barulhenta, é disputado com uma direita barulhenta também. A novidade talvez seja que hoje tem dois lados gritando, e não apenas um lado elaborando. E de alguma forma, o Brasil redescobriu em 2013 a Guerra Fria, que o mundo encerrou em 89 com a queda do Muro de Berlim. Nós acabamos de descobrir que existe um choque entre capitalismo e comunismo. Como é uma ideia nova, que nós não tínhamos captado em 45 na Conferência de Potsdam, captamos agora. É uma questão. Nessa velocidade, a pólvora, o fogo e outras serão descobertas recentes também. Por favor, acho que o Pondé quer. Às vezes o mundo é ridículo, e às vezes o Brasil é muito ridículo. Enquanto a gente sabe que, por exemplo, falta remédio, falta, às vezes, fralda geriátrica no SUS, as pessoas ficam se ocupando de coisas como escolas quererem colocar X no lugar da vogal O e da vogal A, para dizer que meninos e meninas não são meninos e meninas, mas são meninex. O que significa isso? Significa que, se você quiser perguntar para uma mãe, seu filho é meninex ou meninex?
né, de patologia social, essa obsessão em ficar dizendo que homens e mulheres são invenções sociais e que, portanto, cada um é o que quer ser e, portanto, a escola deve dar às crianças chamando-os, melhor dizendo, chamando-os, né, porque não dá nem para falar, chamando menino e menina de meninex, para dizer que é um gênero neutro, já que o português não tem esse gênero neutro. Começar a fazer isso nas escolas não só é uma coisa ridícula, porque quer dizer que então as crianças vão decidir o que elas são e a escola vai estar pressionando nem para ser homem nem para ser mulher. Isso na realidade é mais um indício de que às vezes a escola hoje em dia se transformou num dos espaços mais perdidos da face da Terra. Por quê? Porque começar a colocar X no lugar de O e de A, se não fosse apenas uma coisa ridícula e idiota, quando isso faz parte de um projeto pedagógico de uma escola ou de um país, demonstra que quem fez esse projeto, na realidade, deve ter algum tipo de problema. Não só o próprio problema de inventar o X no lugar do O e do A, como também um problema que é uma espécie de fascismo, de totalitarismo. Porque quem disse que qualquer pedagogo ou pedagoga ou pedagogos tem o direito de se meter na construção e no processo de identificação sexual dos filhos dos outros? Então eu acredito que na realidade as escolas que estão fazendo isso, eu aconselharia aos pais, em geral, prestar atenção no que estão ensinando para os seus filhos na escola, tá? Devia ficar mais atento para ver se não tem algum coordenador tonto ou tonta ou tontix inventando ideias absurdas para se meter na vida sexual dos seus filhos, quando eles deviam, na realidade, estar ensinando o capital do Brasil, o capital da Europa, como se soma 2 mais 2 igual a 4, ensinando história do Brasil quando ele foi descoberto e tal, ao invés de ficar ensinando bobagens como essa. Bom dia. Deixei para o fim das férias um assunto muito delicado. E quem vai falar nem sou eu. É o presidente da Associação Americana de Pediatras. Ele faz um apelo para os professores, para os legisladores, para os pais e para os próprios médicos sobre a tal ideologia de gênero. Ele, numa nota oficial que é assinada por ele e pelo chefe da psiquiatria do mais famoso e mais acreditado hospital dos Estados Unidos, da Universidade Johns Hopkins. Ele diz que todos nascem com sexo biológico, como no reino animal, na classe dos vertebrados, na classe dos mamíferos, na ordem dos primatas, na família dos hominídeos, e aqueles do gênero humano, isso é gênero humano, é o que diz a biologia, a que pertencemos, nascemos machos e fêmeas. É um fato biológico, não é a ideologia que marca o nosso sexo, que determina a fatalidade do sexo. Ele lembra que transtornos de malformação são extremamente raros, transtornos biológicos, transtornos fisiológicos. E esses transtornos não constituem terceiro sexo. Ninguém nasce com gênero, nasce com sexo, diz a Associação Americana de Pediatras. O gênero masculino e feminino só existe na gramática. O sapato é do gênero masculino, a cadeira é do gênero feminino. Na biologia, não. Na biologia temos sexo, machos e fêmeas. Bom, aí quando o menino pensa como menina ou como menina pensa como menino, isso não muda seu sexo, diz a Associação Americana de Pediatria. Esse transtorno já está no Manual de Diagnóstico e Estatística da Associação Psiquiátrica Americana, o DSM-5. E lembram também, aí o perigo, que puberdade não é doença, né, que queiram ser tratar com hormônios que bloqueiam a puberdade. Isso pode conduzir a um estado doentio. Os pediatras dizem que 98% dos meninos e 88% das meninas tratadas psicologicamente que estejam confusos com sexo acabam aceitando o sexo biológico. Agora, hormônio como
testosterona dado para a menina e estrogênio dado para o menino, ou seja, o contrário, aumentam a pressão cardíaca, causam coágulos na circulação, pode dar AVC no cérebro, pode dar câncer, e o índice de suicídio é 20 vezes maior com o uso de hormônio do sexo oposto ou com a ação de uma cirurgia para mudar de sexo. Isso, inclusive, em lugares como a Suécia, onde essas coisas são tratadas assim muito abertamente. E a Sociedade de Pediatria considera, então, um abuso infantil fazer isso, enganando os pais, confundindo crianças em chamadas clínicas de gênero. Era isso que eu queria mostrar, porque nas escolas brasileiras muita gente está metendo na cabeça de meninos e meninas de que não existe diferença. Existe sim, e graças a essa diferença nós nos reproduzimos. Isso é biológico, não é cabeça. Está aí a palavra da Associação Americana de Pediatras. Eu sei que o assunto é delicado e é polêmico para muita gente, mas é uma ferramenta para os pais lidarem com isso, principalmente com relação a filhos que estejam em escolas cujas cabeças estejam sendo feitas por essa chamada ideologia de gênero, que tem mais ideologia gramscista do que a ciência da biologia. Meow.